O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe de mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Maria leva-nos a Jesus. É esse o motivo do nosso encontro. Com ela vivemos este jubileu, o jubileu do nascimento de Jesus, dos 2025 anos do nascimento de Jesus. E somos chamados com ela a ser peregrinos da esperança. Quem é que é a nossa esperança? Quem sabe quem é a nossa esperança? É Jesus, não é? Jesus é a nossa esperança. E a esperança cria em nós a alegria. É esta a palavra de ordem que temos para viver, porque Maria nos leva a Jesus, que é a nossa esperança, e sabendo que Ele vive nos nossos corações, então faz de nós pessoas alegres, mesmo no meio, às vezes, dos nossos problemas, das nossas adversidades, de coisas que nos fazem sofrer, das tristezas que fazem parte da nossa vida. Sabemos que com Jesus a alegria não nos falta, porque Ele está sempre conosco. Ele deu a vida por nós e continua a dar a vida por nós. Por isso nos reunimos. Nos reunimos como peregrinos na casa da Mãe. Este santuário é, por isso, hoje a nossa tenda, onde depois de percorrermos o caminho para aqui chegar, ela nos acolhe. Maria acolhe-nos no seu colo. E aqui temos uma tenda a céu aberto, até com este sol que nos aquece por fora, mas nos faz também arder o nosso coração no desejo de conhecer e amar Jesus, como a nossa mãe Maria nos ensina. Por isso somos verdadeiros peregrinos de esperança, porque queremos conhecer e amar Jesus para ter sempre a alegria no nosso coração. Escutamos no Evangelho o primeiro milagre que Jesus fez: transformar a água em vinho,
durante as bodas de um casamento. E o que é que isso significa? Que sinal é esse que Jesus nos dá? É que Ele não deixa que falte alegria no nosso coração. Mesmo quando as tristezas aparecem na nossa vida, as situações de sofrimento, nós podemos ter o sentido da nossa vida sempre acolhido no coração de Jesus. E por isso não desistimos. E por isso mesmo quando, por causa dos nossos pecados, por causa de fugirmos do amor de Deus, quando não fazemos o que Jesus nos manda, nós sabemos que Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos acolher. É isso então que Maria nos ensina quando diz aos serventes, lá no casamento, porque faltava o vinho, diz para os serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. Olhem, meus amigos, a alegria é fazer tudo o que Jesus nos diz. E a esperança que vive em nós, porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, vive no nosso coração, por isso dá-nos força para procurarmos sempre fazer o que Jesus nos diz. E sabem qual é o acontecimento maior da nossa alegria, então? Quando sabemos que estamos a fazer o que Jesus nos mandou, é quando celebramos a Eucaristia. Quando no altar o pão e o vinho nos são oferecidos como o próprio corpo e sangue de Jesus, que alimenta a nossa vida, que nos reaviva e nos reanima no desejo de responder às palavras da mãe: fazei o que Ele vos disser. Porque foi isso que Jesus nos mandou fazer. E por isso celebrar a Eucaristia, como fazemos agora, lembra-nos sempre que Jesus nos perdoa os pecados, Jesus nos oferece a graça da vida eterna, Jesus nos faz viver a alegria, mesmo no meio das tristezas que possamos ter neste mundo. E por isso, aqui aprendemos que somos peregrinos da esperança, porque só podemos viver a Eucaristia uns com os outros. Quando nos juntamos em nome de Jesus e aprendemos a celebrar a alegria do amor com que Deus nos ama. É por isso que aqui aprendemos também uma coisa essencial no nosso tempo. A esperança e a alegria faz crescer em nós o desejo da paz, o desejo da justiça, o desejo de construirmos uns com os outros verdadeiras relações fraternas, de sermos irmãos uns com os outros. Porque só podemos ser verdadeiros peregrinos se caminharmos uns com os outros. Ninguém se faz peregrino sozinho. Precisamos uns dos outros para fazer este caminho. E por isso, aqui, neste santuário, reconhecemos esta presença da Mãe que nos ensina a fazer como Jesus nos diz. É isso que queremos corresponder na nossa vida. E por isso, ajudemo-nos uns aos outros e vivamos esta verdadeira alegria de ter Jesus vivo na nossa presença. Não só porque estamos nós uns com os outros em seu nome, mas porque Ele se oferece no corpo de Cristo que vamos comungar. A Mãe leva-nos a Jesus. Então, deixemo-nos guiar por ela. Sintamo-nos sempre uns com os outros no colo de Maria. Maria é a Mãe da esperança e a nossa esperança é Jesus. Ajudemo-nos uns aos outros a caminhar na fé e na alegria.